Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos aí de novo, novamente, outra vez. A gente vai dar continuidade aqui às palestras da tarde, né? E aí vai ter uma palestra, depois vai ter apresentações orais dos alunos, tá? Dos nossos alunos aqui. Depois podia colocar, depois terminasse, né? Colocar a lista de alunos que vão apresentar aí, né? As apresentações orais. Tá na pastinha, verdade. Bom, a gente vai receber agora um professor da UFES, né? O professor Sérgio Vitorino. Ele é um colaborador nosso, né? Trabalha na área de cosmologia e tem colaborado com a gente também. Orientador do Breno, eu acho que todo mundo conhece o Breno aqui, pelo menos a maioria, um ex-aluno nosso, né? Um dos fundadores do GACS aí. E o Breno vai defender dia 13, né? Doutorado já. Né? Foi aluno de licenciatura, bacharelado aqui, e já está terminando o doutorado. Então, é o orientador do Breno, é o orientador da Marisa também, uma ex-aluna nossa. E veio aqui, né, a convite da comissão, né, para contribuir, né, um pouco né, com o conhecimento vasto que ele tem, um grande pesquisador aqui do nosso estado. Então, vamos aproveitar, vamos receber o professor Sérgio. Alô, alô. A palavra é sua. Tá, obrigado. Bom, obrigado, Wesley. Acho que você elogiou demais, mas tudo bem. Não. Agora que eu vi que eu esqueci de colocar meu nome aqui, é Sérgio Vitorino. Bom, eu queria agradecer ao Buffon, não sei onde ele está, mas o Wesley também, a organização como um todo pelo convite, né? Eu não conhecia aqui o IFES de Cariacica, realmente é uma estrutura. Não vou dizer que coloca a da UFES do chinelo, mas né, é diferente, vamos dizer assim. E vocês estão de parabéns aqui. E essa escola, a quarta escola, né, também vocês estão de parabéns por conseguir manter, isso é muito importante, conseguir manter essa regularidade nesses encontros onde os alunos interagem, professores interagem, isso é muito bom. Né? Sair da sala de aula e conversar um pouco mais sobre pesquisa, ciência e tudo mais, isso é importante. Bom, eu vou falar sobre cosmologia, né? Quer dizer, parece que no material que vocês mandaram está introdução à cosmologia. Eu quis fugir um pouco disso, porque parecia meio aula, né? Então, a ideia não é bem essa. É óbvio que o universo, uma biografia também é muito arrogante. Quem sou eu para fazer uma biografia do universo? Mas está um passeio pelo cosmos ali, utilizando a cosmologia. E a ideia é a gente, então, realmente passear um pouco pela história, né? Conhecer um pouco o passado do estudo do universo, né? Cosmologia é isso, e de tal maneira a gente entender o presente e visualizar o futuro. Né? Essas etapas são importantes, né? A gente não pode esquecer de olhar o que já foi feito, o que está sendo feito, para planejar o que será feito. Né? E realmente a gente está passando por transformações aí bem radicais, então todas essas situações estão mudando, né, bastante aí no nosso dia a dia. Então, né, vai ser esse passeio pelos cosmos, né, vamos lá. Aqui eu começo, né, pelo presente, vamos dizer assim. Né. Esse aqui, acho que todo mundo já deve ter visto essa figura, né, uma arte sobre a evolução do universo, é mais ou menos o que a cosmologia faz. Então a gente tem aqui o início explosivo, o termo não é bem esse, mas o Big Bang da ideia de uma explosão, né? E um crescimento muito rápido depois do universo, que a gente chama de inflação. E nesse processo o universo vai esfriando e até chegar onde está? Está aqui no tempo atual com as nossas estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias e tudo mais. Então esse aqui é um quadro que representa o que a gente entende por cosmologia atualmente. Né? Mas nem sempre foi assim, é óbvio, né? Mudou muito, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, tentar chegar nesse quadro no final, né? Com algumas coisas. Aqui eu tenho um quadro, um corte, né? Naquela representação ali
em 3D, né? Tá, aqui acho que fica mais claro, você tem o Big Bang aqui, uma região bastante... a gente não conhece direito, né? A física não consegue representar ou modelar essa região aqui, mas por algum processo você tem esse crescimento aqui exponencial que a gente chama de inflação, e depois a gente cai no universo que a gente já conhece até essa situação onde as estrelas, as galáxias, aglomerados de galáxias são formados, né? Então isso aqui é um corte daquele quadro anterior, tá certo? A ideia aqui é então vasculhar isso, mas primeiro eu queria falar, aqui também tenho, né? Opa, aqui. Do modelo mais atual, que o pessoal conhece na cosmologia, que é esse lambda CDM, né? Aqui tem a torta cósmica, então tem a introdução da energia escura, todo mundo já deve ter ouvido falar nesses elementos, matéria escura, energia escura, matéria bariônica, então tem essa construção nesse modelo lambda CDM, que nada mais é do Big Bang com essas atualizações, né? Com matéria escura e energia escura. Aqui é a revista Science, quando os cientistas, né, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o universo estava numa expansão acelerada, né? Então, esse desenho aqui. E antes de começar a explicação ou a construção dessa evolução do nosso universo, eu só queria falar que, acho que todo mundo sabe, que a astronomia, astrofísica e cosmologia é algo bastante... desperta muita curiosidade, né? Os professores devem saber disso, né? Porque realmente existe todo um interesse muito grande, né? Se você olha no céu e tudo mais, né? Por vários motivos, desde crianças, adolescentes, adultos, né? É óbvio que isso não é condição, ou não é a única condição para se fazer pesquisa, né? Muito pelo contrário, né? Muitas vezes você pode imaginar que fazer pesquisa em cosmologia é só ficar gostando de ver as fotos, não é muito mais do que isso, né? Um trabalho mais árduo, mais bruto, né? Mais isolado, mas pode começar, né, o interesse pela cosmologia ou por qualquer área da física, não precisa ser necessariamente a cosmologia, mas a cosmologia, a astrofísica e a astronomia realmente despertam um interesse maior, não sei porquê, o pessoal pode estudar isso, mas a gente tem desde o início da humanidade, né, esse interesse pelo céu, né, pelo céu noturno. Então, muitas vezes a humanidade precisou estudar o comportamento desses objetos, né, celestes para predizer situações aonde ele ia plantar, onde ele ia colher, né? Então, até uma questão de sobrevivência, o conhecimento, né, desses objetos celestes foi importante, né? Então tem uma série aqui, uma série de cadê eu enxergo muito mal, eu não vejo a luzinha, mas tem aqui alguns tópicos tentando explicar, né, mas não querendo esgotar o porquê desse interesse em astronomia, astrofísica e cosmologia, que foi o meu interesse também, né? Eu fui estudar física já querendo, né, me aprofundar nesses estudos, né? Acabei caindo na cosmologia, mas dou aula de astrofísica, dou aula de astronomia, né? Gosto disso. Ainda me encanto, né, olhando o céu noturno, né? Apesar de ter olhado muito ali, ter atuado no observatório lá da UFES como aluno, como monitor, que eles chamavam. Não sei se o Buffon foi monitor lá, acho que foi, né? Pois é. Então, eu ainda me surpreendo olhando para o céu noturno, né? Então, eu também me incluo nesse fascínio, né, pela astronomia, pela astrofísica e cosmologia. Aqui tem algumas fotos que eu peguei da internet mesmo, né? São fotos muito bonitas, né? Aqui você tem... Onde está essa luzinha? Aqui. Aqui você tem a Via Láctea, né? Tem algumas nuvens aqui, mas são fotos muito bem resolvidas, vamos dizer assim, né? E isso realmente proporciona um deslumbramento, vamos dizer assim, da pessoa que está olhando. Eu tenho mais aqui algumas
fotos. Isso aqui, por incrível que pareça, é a nossa própria galáxia. É óbvio que não é uma foto da nossa galáxia. O que eles fizeram foi pegar as informações de estrelas da nossa galáxia. O projeto Gaia fez isso, né? E daí eles reconstruíram, né, as posições dessas estrelas e reconstruíram então uma imagem do que seria a nossa galáxia, né, a Via Láctea, né? E aqui eu tenho até um corte, né, uma visão lateral do que seria a nossa Via Láctea, né? Também com uma construção a partir de dados que realmente foram obtidos pelo projeto Gaia, que ainda tem muito material, a gente vai falar mais sobre isso. Então, essas fotos realmente, né, além de olhar o céu noturno, mas essas fotos que surgem toda hora aí na internet, causam esse deslumbramento, né, creio eu, e o interesse, né, das pessoas em astronomia, astrofísica e cosmologia. Aqui mais uma, tá vendo? Aqui eu queria mostrar, isso aqui foi bem conhecido, né? A diferença entre uma mesma região, né? Um mesmo objeto, a nebulosa do Anel do Sul, visto pelo Hubble e aqui pelo James Webb, né? Que é o sucessor, vamos dizer assim, do Hubble, e dá para ver a capacidade, né, de resolução do James Webb em comparação ao Hubble, né? Realmente melhorou muito, né? O James Webb está trazendo muitas informações. Hoje eu mesmo li que ele conseguiu obter fotos de galáxias lá realmente no início do universo, né? São os objetos mais distantes que nós já conseguimos observar, né? Então, acho que ele ficou 120 dias, não lembro agora se são 120 horas ou 120 dias, só olhando para aquilo lá para poder montar a figura, né, dessas galáxias lá nos confins do universo, lá no início dos tempos, né? Bom, a cosmologia não nasceu, né, como cosmologia, ela nasceu mais como algo que a gente conhece como cosmogonia, né, que tem mais a ver com o início das coisas, e exatamente por ser o início das coisas, era tratado mais como essa origem, né, era mais tratado, essa origem era creditada a deuses, né, toda uma questão mais mítica, religiosa do surgimento do nosso universo, né? Então tudo isso daí era lidado com a cosmogonia, né? A cosmologia é um pouco mais, né, ela surge um pouco depois e você tem outros conceitos envolvidos, né? Não só a origem, mas também a evolução, a natureza, né? Uma série de elementos que fazem parte da cosmologia. Mas no início o que a gente tinha, né, a humanidade tinha, era o que se chamou que se convencionou chamar de cosmogonia. Aqui alguns exemplos, né? Acho que todo mundo conhece, mitologia grega, a própria Bíblia, né? O hinduísmo também tem os seus mitos, né? A mitologia nórdica aí, né? Todo mundo conhece aí com os filmes da Marvel aí, né? Com Thor e Companhia Limitada, dá para lembrar dessa mitologia nórdica. Então todos esses são exemplos de cosmogonias, né? Então algo bastante não tem o caráter científico que a gente conhece hoje, mas foi um primeiro passo para o entendimento, né, do cosmos, né, que a gente vive. Os gregos, acho que são, né, a referência ao estudo, né, de várias coisas, inclusive da cosmologia, né? Você tem aí pré-socráticos e Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Empédocles. E os modelos cosmológicos basicamente são criados pelo Aristóteles e Ptolomeu, né? Você tem o modelo geocêntrico. E ele refinou, né, o modelo geocêntrico que veio do Aristóteles. Então é o que a gente pode chamar de primeiro modelo cosmológico, mas ainda muito, né, primitivo, vamos dizer assim, né? E fruto só de uma observação, quer dizer, eles não tinham nada além do que o fato de observar e reproduzir ou tentar construir algum modelo que reproduzisse aquela observação que eles estavam fazendo, né?
Então, isso mudou um pouco no decorrer da humanidade, né? Basicamente é isso daqui, né? Você tinha essas estrelas fixas, né? Você tinha, cadê? Aqui. Você tinha esses cristais aqui, essas esferas, e a Terra ficava no centro, e depois você tinha os planetas visíveis, né? Inclusive o Sol, né? E no final, né? A esfera final é a esfera das estrelas fixas, porque é óbvio, o movimento dessas estrelas é bem diminuto, então dava a impressão, né? Ou eles não erravam muito em dizendo que essas estrelas estavam fixas, né? Mas esse era um modelo, então, lá dado pelo Aristóteles, né? E melhorado pelo Ptolomeu, tá certo? Eu coloco aqui, apesar de errados, porque o errados aqui é bastante relativo, né? Quer dizer, hoje é muito fácil a gente falar que tais e tais conceitos são errados, né? Mas era o que se tinha na época, então o entre aspas ali do errados é em função disso. Mas o fato é que você tem avanços, né, que ainda são utilizados hoje, que é o de Parco, né? Ele catalogou estrelas. Imagina, você só tinha um olho, né, para olhar as estrelas e catalogá-las. Ele fez isso, é óbvio, com poucas estrelas, né? Acho que 100, eu não lembro agora, já li isso, mas é um número pequeno, mas ele catalogou isso. E o Aristarco de Samos, ele tentou um novo modelo, que era o modelo heliocêntrico, que foi rejeitado na época, né? Mas ele já avançou um pouco mais nessa concepção, né, do universo, lidando com esse modelo heliocêntrico. Bom, daí a gente chega na Idade Média, né? A gente dá um pulo aí, mas a gente chega na Idade Média, né? Muitas vezes chamada de Idade das Trevas. Eu não quis colocar isso porque também parece que é um negócio, né, tenebroso, né? E em muitos pontos foi, mas o fato é que teve coisas lá muito interessantes, né? Eu tento relatar isso daqui, ó. Você tinha a preservação e transmissão do conhecimento. Quer dizer, se não existissem esses mosteiros, quem assistiu O Nome da Rosa ou leu o livro do Humberto Eco, sabe do papel dos monges, né, copistas, né, na manutenção e na reprodução dos escritos, né, das obras gregas e romanas, e também no mundo islâmico. Né? Você já tinha toda uma ciência sendo feita no mundo islâmico que chegou até a Europa e foi reproduzida, vamos dizer assim, por esses monges nesses mosteiros. Então isso aí é não vou dizer que foi uma coisa ótima, mas se isso não acontecesse, a gente teria perdido, né? Tinha um lapso aí de conhecimento muito grande e a gente teria muito mais dificuldade de atingir novos patamares, vamos dizer assim, do conhecimento, né? Então isso aqui foi importante. Bom, a criação das universidades, acho que não sei se todo mundo sabe isso, mas as universidades elas foram as grandes universidades da Europa foram montadas, né? Começaram a existir na Idade Média, muitas vezes pela ação da própria Igreja Católica, que tinha o domínio do conhecimento naquela época, né? E isso também foi importante para a manutenção do conhecimento que existia, né, na Idade Antiga, pelos gregos e romanos, e a ciência islâmica também, até chegar na Idade Moderna. Né? Então, essas universidades cumpriram um papel também muito importante nessa fase, né, da história da humanidade. Que tem coisas horrorosas também, né, mas não cabe a gente aqui, né, tem que ter outro seminário para discutir essas coisas. Bom, um exemplo aí é o São Tomás de Aquino, né, bastante importante, apesar dessa busca de mesclar a fé cristã com a razão, né, sempre procuravam isso, mas o fato é que eles trouxeram contribuições bastante interessantes também para o conhecimento, né, do cosmos, e não só do cosmos, né, da natureza como um todo.
Na astronomia você tem, deixa eu ver aqui. Bom, tem ainda o modelo geocêntrico de Ptolomeu, só que é curioso isso, né? Com o avanço das observações, esse modelo geocêntrico ele teve que ser cada vez mais sofisticado, né? Ele ficou realmente chegou a um ponto que ele ficou proibitivo de se usar, né? Quer dizer, para modelar os movimentos dos planetas, né? Dos planetas, dos astros que eram observados no céu, eles pegavam um modelo geocêntrico e colocavam adendos, não sei o nome que pode se dar, né? Quer dizer, tentando melhorar aquilo para tentar reproduzir. A gente faz isso até hoje, né? Não pense que era só nessa época, não. A gente faz isso até hoje. Mas chega um momento que o modelo ele fica impossível de ser utilizado. Aí você tem que, né, dar um salto, né, uma ruptura com aquilo lá e criar um novo paradigma. É isso que aconteceu com o modelo, entre o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, né? Bom, também tem coisas de medicina e tecnologia aqui, que vou passar rapidamente. Aqui as limitações, é óbvio, né? Quer dizer, você tinha essa tentativa de ligar esse conhecimento científico com uma fé religiosa, isso, né, nem sempre é possível, nem quero discutir isso, mas o fato é que sempre, né, quer dizer, muitos dos grandes pensadores dessa época tinham esse objetivo, né, de fazer essa ligação, né? E isso pode ter atrasado muito o nosso conhecimento da natureza, do céu e do cosmos, mas o fato é que isso aconteceu. A Igreja Católica, então, né, teve esse papel preponderante no conhecimento e, de repente, ela pode ter atrasado o movimento. Até hoje, a Igreja Católica tem não sei se todos sabem, ela tem uma academia de ciências, né? Então, normalmente o Papa ele conhece muito sobre o Big Bang, sobre as pesquisas atuais em física, né? Só que tem essa questão mais religiosa que impregna, né, todo esse conhecimento da natureza, né? Mas a coisa anda, né? A Idade Média realmente ela preparou esse terreno para a Revolução Científica, né? Para a Revolução Industrial e a Revolução Científica que surgiu aí. Essas coisas estão bem ligadas, né? A economia ligada com os avanços científicos e tecnológicos. E aqui tem até um exemplo aqui achei, de um elemento da Idade Média, que é esse Nicole Oresme, né? Que ele era um bispo, se eu não me engano, acho que tem mais para frente, e ele trabalhou em tudo, como eram esses filósofos, né, dessa época, né, mas ele era teólogo, matemático, físico, astrônomo, tradutor, bispo, quer dizer, realmente o cara, né, era alguém bastante produtivo, vamos dizer assim. Aqui eu tenho algumas coisas que ele trabalhou, por incrível que pareça. Aqui, onde está aqui? Matemática e física. Ele trabalhou em teoria das proporções, movimento uniformemente acelerado, antes do Galileu, inclusive, né? Crítica ao geocentrismo, né, indo contra a concepção que se tinha, né? Ele criticou isso. Trabalhou em economia, em filosofia natural e teologia, tradução e divulgação, né? Aqueles mosteiros copistas lá que faziam a tradução daquelas obras gregas e romanas, né? Ele trabalhou nisso também, quer dizer, foi uma pessoa à frente do seu tempo, né? Então você tinha alguns exemplos, é óbvio que não eram muitos, né? Mas você tinha alguns exemplos, né, de pessoas que estavam à frente do seu tempo e que não se submetiam àquela realidade, àquela imposição feita pela Igreja na Idade Média. Bom, é isso que diz aqui. Ele morreu em 1382 como bispo, lá na França, né? Tá vendo? Ele tanto se dedicava à igreja quanto ao avanço do conhecimento racional, né? Bastante curioso essa postura desses pensadores, né?
Bom, a Revolução Científica, então, entra nesse século XVI e XVII, né? Junto com a Revolução Científica, você tem que lembrar que existia uma Revolução Industrial, né? Um rompimento com aquela ideia agrícola, né? Medieval, feudal, né? E o início das indústrias, né? Da linha, não vou dizer da linha de montagem, mas de algum esquema que pudesse produzir mais, né? Então, a ciência ela tem que ser entendida nesse cenário, e você tem elementos bastante importantes que todos aqui devem conhecer, aqui, ó, Copérnico, Galileu, Kepler, né? Todos eles participando desse processo de revolução científica, no primeiro momento rompendo com o geocentrismo e construindo esse novo processo de cosmos, né? No final das contas era isso, que é o heliocentrismo. Aqui eu tenho uma foto aqui, um desenhinho do Copérnico, né? Colocando o Sol, né, no centro do movimento, né? Antes era a Terra que ficava ali, né? Mas como eu disse, a Terra estando ali, você tinha que cada vez complicar mais os movimentos, colocar ciclos, epiciclos, e para entender os movimentos, porque o pessoal achava que o movimento além da Terra era um movimento perfeito, né, era ciclos perfeitos, mas eles começaram a ver planetas, né, retroagindo ali, ou, né, fazendo um movimento que eles chamavam de retrógrado. Para explicar aquilo, então eles tinham que complicar o movimento geocêntrico, o modelo geocêntrico, e o heliocêntrico então veio a simplificar esse tipo de, de modelo, né, para explicar essa nova realidade fruto da observação do céu. Aqui eu tenho o Galileu. O Galileu, por exemplo, nesse desenhinho aqui, ele fez uma coisa que é fantástica, bem simples, mas fantástica. Ele pegou a luneta que já existia, né? Todas essas coisas de lentes já existia, mas ele simplesmente pegou a luneta e olhou para o céu, né? Coisa que ninguém, pelo menos não se tem informação de que outra pessoa tenha feito isso. Ele fez isso, tá vendo? Ele desenha ali deixa eu ver onde está isso. Ele desenha a lua aqui, ó, os seus vales e picos e tudo mais, e vê que ela não é tão perfeita como se imaginava, né? Então tem aquela ideia ainda de que tudo acima da Terra era perfeito e as imperfeições estavam aqui na superfície terrestre, né? Então ele começou a ver que isso não era bem verdade. Então isso realmente quebrou muitos paradigmas da, da Idade Média, né? E da Idade Antiga, inclusive. E o principal, né, o método científico, né? A construção de uma maneira de encarar a natureza através da observação, da experiência, da teoria, ou né, e vice-versa, né? Não tem uma ordem aí muito precisa, né? O fato é que você tem que construir uma teoria, mas essa teoria tem que ter uma ligação, né? Tem que ser comprovado por uma experiência, por uma observação, alguma coisa do tipo, né? Então o método científico realmente veio para estabelecer uma nova maneira de encarar a natureza, inclusive o cosmos, né? Então o Francis Bacon, o Descartes, o Galileu, todos eles usaram, né? Nem sempre isso estava muito claro, creio eu, mas usaram esse método científico, e a ciência realmente deu um salto fenomenal, né, com esse método científico que a gente usa até hoje, né? Também não muito, né, ninguém fala vou usar o método científico, mas a gente acaba trabalhando com teoria, experiência, observação, e isso é exatamente o que a gente entende como método científico. Os legados, né, quer dizer, as grandes conquistas dessa época, a separação, né, final entre ciência e religião, a institucionalização da ciência, porque começou a surgir, então, isso é importante, as grandes academias científicas, né, na Inglaterra, o Royal Society, aqui, 1660, né, que era onde exatamente você fazia a divulgação, que é o que a gente está fazendo aqui, né, a divulgação do conhecimento, né, isso é importante. Antes ela ficava concentrada nas universidades ou nos mosteiros, aqui ela começava a trafegar por outros ares, vamos dizer assim. E é o que se chama de fundação da ciência moderna, né? Então esses métodos quantitativos experimentais que modelavam então a natureza, tá certo? Isso é importante.
E é óbvio, não dá para falar dessa fase sem falar do Newton, né? Ele sintetizou, né? Não sei se ele foi o maior cientista, o maior pesquisador, o maior nome aí da ciência da humanidade, mas o fato é que ele conseguiu sintetizar um monte de informação que já existia, né? E ele, no livro dos princípios matemáticos, ele sintetizou isso, formulando as leis, né, do movimento, e principalmente a lei da gravitação, que é o que interessa para a gente aqui, a lei da gravitação universal, tá certo? Aqui é o livro, né, os princípios naturais da filosofia matemática, acho que é esse o nome, mas o fato é que eu quis colocar esse slide aqui, porque esse livro aqui, né, atrás desse livro, quer dizer, não é só o papel do Newton, importante nessa época, mas também a descoberta da imprensa, né, por Gutenberg, né, aquela construção com tipos móveis que você pode reproduzir, e de tal maneira que esse conhecimento continuar, não precisaria então daqueles monges, né, copiando, né, demorava uma vida inteira copiando um livro, né? Então agora você tinha uma maneira um pouco mais rápida, né, para divulgar o conhecimento científico que era obtido, né? Então isso também foi fundamental. Hoje em dia a gente tem a internet, a inteligência artificial que faz isso quase instantaneamente, né? Mas naquela época, né, nos primórdios, vamos dizer assim, era a imprensa, né, que cumpria esse papel. Então isso também foi fundamental para a divulgação da ciência, certo? E aqui você tem então a cosmologia começa a existir aqui, cosmologia propriamente dita, porque você tem uma teoria da gravitação. Cadê o aqui? Você tem uma teoria de gravitação e você tem uma ideia de mundo que você constrói o modelo cosmológico e tenta ver como é que se dá a evolução desse seu universo, certo? Então aqui você tem, vamos dizer assim, a primeira construção de um modelo cosmológico. Correto, não correto? Não sei se é essa a discussão, né? Mas o fato é que, em termos de cosmologia, você tem aqui um primeiro exemplo. O papel do Newton aí é fundamental, né, entre outras coisas, porque exatamente ele quebrou aquela separação entre uma situação celeste perfeita e uma situação terrestre imperfeita, né? Ele acabou mostrando que essas coisas se conversavam, né? Então aquela ideia da maçã caindo, não se sabe se é verdade, mas o fato da maçã cair tem a ver com a Lua girar em torno da Terra e tudo mais. Então você quebrou essa separação e viu que existia uma maneira mais geral, mais universal de explicar todos esses fenômenos. E a gravidade acabou sendo exatamente essa interação fundamental, que é até hoje, né, para explicar o nosso universo. Quer dizer, qualquer modelo de universo, qualquer modelo cosmológico, ele vai ter a gravitação, a gravidade, como elemento fundamental para a descrição, para modelar esse próprio universo, né? Então isso começou lá com Newton. Bom, desvantagens aí a gente já conhece, né? Quer dizer, o Newton também tinha uma visão muito religiosa, né? Então a ideia do universo deles era um universo infinito, né? Não tinha um começo ou fim, tinha o problema do colapso gravitacional, quer dizer, se a força gravitacional ela é atrativa, o destino era toda a matéria se agrupar novamente, né? Então ele precisou imaginar uma distribuição de matéria bastante, né, sui generis, bastante precisa, de tal maneira que essas contribuições se cancelassem e não houvesse esse problema do colapso gravitacional, quer dizer, uma distribuição com como é que se diz? Uma regulagem, né, muito precisa, né? Difícil de explicar, mas é o que se tinha na época, né? Tempo e espaço absolutos, né? Ele realmente trabalhou com isso, né? Existia esse tempo e espaço absoluto, independente de qualquer matéria, qualquer movimento. Isso foi muito criticado por cientistas que vieram depois, né? E hoje a gente sabe que não é bem isso.
Ele não conseguia explicar o famoso paradoxo de Olbers, quer dizer, por que o céu noturno é escuro se você tem, acho que eu tenho uma figurinha aqui, né, esse paradoxo de Olbers aqui. Se você tem estrelas distribuídas aqui, vai chegar a uma situação onde em cada posição aqui espacial você tem estrela, então você teria luz saindo de todas as estrelas, então não teria como o céu à noite ser escuro como é, né? Seria claro. Outra coisa que ele não conseguiu explicar, não é que ele não conseguiu explicar, ele não conseguiu dar um valor muito bom, é do avanço do periélio de Mercúrio, de tal maneira que o valor que se obtinha com a mecânica newtoniana era, se não me engano, 2 vezes, né, o dobro do valor que era obtido experimentalmente, né, observacionalmente. Então, não é que ela não fornecesse esse resultado, mas ele estava muito aquém do que o resultado que se era observado, né? Então, alguns problemas que existiam na cosmologia newtoniana. Mas, como eu disse, era o que tinha, né? Era o nosso primeiro modelo cosmológico. E, apesar disso, quer dizer, depois do Newton, né, apesar desses problemas, é o que a gente faz até hoje, né, não são esses problemas que impedem a gente de continuar estudando, a gente pesquisando, né, construindo uma estrutura, a cosmologia continuou. Né? Você tem o Halley, aí, o cometa de Halley, o Kant, Lambert, Laplace, Herschel, todos cientistas que, creio eu, todos aqui já ouviram falar, todos eles fizeram alguma contribuição em termos da cosmologia, usando a gravitação newtoniana. Né? É óbvio que, como eu disse, os problemas foram se acumulando, né? Então, mas ainda era o melhor, era o único, aliás, a única maneira de se explicar o comportamento do universo. Então, você não tinha muitas alternativas, mas ela continua, a cosmologia continuou existindo, né? Continuou tendo contribuições aí bastante poucas, né? A gente coloca os nomes aqui, parece que, nossa, né? Todo mundo estudava cosmologia, não é verdade? Poucos estudavam, né? Em pequenos períodos das suas vidas, né? Isso é uma coisa que eu quero voltar depois. O Kelvin, o Helmholtz, o Maxwell, né? Que apesar de ter trabalhado com eletricidade e magnetismo, né? Hoje a gente sabe que as estrelas emitem radiação eletromagnética e durante muito tempo essa radiação eletromagnética foi a nossa única informação, né, fonte de informação para esses objetos extraterrestres. Né? Então, a contribuição, ele acabou contribuindo para o entendimento do universo, vamos dizer assim. Né? Hoje a gente tem as ondas gravitacionais, por exemplo, que é uma possível nova fonte de informação, mas antes disso, né, só ondas eletromagnéticas, 99% sendo feito por ondas eletromagnéticas e algumas outras situações que não vêm ao caso. A física também continuou depois de Newton, né? A mecânica hamiltoniana, lagrangiana, a mecânica analítica, né? Foi construída depois, o eletromagnetismo mesmo, né? A eletricidade, o magnetismo e o próprio eletromagnetismo, né? A unificação da eletricidade e do magnetismo foram feitas, né? Depois de Newton. Termodinâmica, a física estatística, né? Tudo isso foram contribuições, foram modelos, né? Teorias criadas depois depois do Newton, né? Então, mesmo com problemas, né, você teve ainda grandes contribuições para o entendimento da natureza. Mas tinha uma pedra no meio do caminho, aliás, tinham 2 pedras. Né? Eu quis usar o poema do Carlos Drummond de Andrade, mas o fato é que você tinha 2 problemas que eram problemas secundários, marginais, que quem fez física moderna aqui deve saber, quem não fez vai fazer, vai se deparar com esse problema, que é o espectro do corpo negro, né, que você tinha, deixa eu ver aqui, um resultado clássico que explodia, né, e experimentalmente esse espectro tendia a 0, então isso não batia, a experiência não batia, né, quer dizer, furava o nosso método científico, porque a experiência não batia com a teoria, e o problema da luz, né, da velocidade da luz, né, que
parece aquelas viagens de dobra lá dos Star Wars, Star Trek, coisas do tipo. Então, esses dois problemas existiam, não foram um empecilho para que a cosmologia, ou mesmo a física, né, continuasse se desenvolvendo, mas eram dois problemas que precisavam ser resolvidos. E quando eles foram resolvidos, eles mudaram a física totalmente. Né? A cosmologia também tinha um problema. Ela não tinha uma pedra, não tinha duas pedras, ela tinha uma pedreira inteira. Né? Primeiro que você tinha poucos pesquisadores interessados no estudo. Como eu disse, apesar de a gente colocar nomes aí, né, eram poucos, né? Eram nomes muito sofisticados, né? O pessoal então no final da vida ia estudar o universo, aquelas coisas assim, né? Então você tinha muitas dúvidas, né, sobre o modelo cosmológico e principalmente, né, poucas evidências observacionais. Realmente a tecnologia era muito aquém, né, do que se precisava para construir o modelo cosmológico, para confirmar ou não as teorias que existiam lá sobre o cosmos. Né? Então, realmente, isso foi bastante dificultoso, isso dificultou muito o avanço da cosmologia. A gente vai ver que tem alguns momentos da história mais para frente, né, que acabam rompendo com isso e acabam mudando o panorama da cosmologia, mas no século XIX você tinha esse problema claro para o avanço, para se construir algo mais avançado em termos do entendimento do universo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, em 1920, né, você tinha o que eles chamaram de grande debate entre o Curtis e o Shapley, que o pessoal não sabia ainda se o que eles chamavam de nebulosas, que a gente chama ainda de nebulosas, eram galáxias além da nossa galáxia, ou a nossa galáxia, a Via Láctea, era o universo como um todo. Quer dizer, não tinha ainda... tinha cientistas a favor de uma ideia, cientistas a favor de outra ideia. Isso aqui não fechou, apesar do grande debate, não teve um resultado, né? Ninguém falou é isso, é aquilo, mas eram dúvidas ainda que existiam, né? Em 1920, século XX, né? Isso, século XX. Bom, aí em 1905, né, voltando um pouquinho, você tem a questão da velocidade da luz sendo respondido, vamos dizer assim, né, dando uma nova visão em termos da relatividade restrita do Einstein. Né? Esses dois postulados aí acabam, como é que eu posso dizer, mudando toda a ideia que se tinha da mecânica newtoniana. O Einstein teve que construir uma nova mecânica, uma mecânica relativística, para não sei se essa ordem está correta, mas para justificar a existência desses dois postulados. Né? Então, a luz, que era um problema secundário, né? Se a luz tinha uma velocidade constante ou não, ela acabou mudando todo o panorama, todo o cenário da física em termos de referenciais, de espaço-tempo, espaço e tempo, aquela coisa absoluta do Newton. Né? Tudo isso foi rompido com essa ideia da relatividade restrita do Einstein em 1905. O que interessa para a gente mesmo é a relatividade geral, né? Teoria bastante mais complexa, mas é uma teoria de gravitação, né, bastante mais avançada, vamos dizer assim, e ela foi elaborada quase 10 anos depois da relatividade restrita, 1916, 15, 16. Aqui você tem uma equação, né, bastante... Cadê? Uma equação, né? A equação de Einstein é isso daqui, não vou entrar em detalhes, né? Você tem todos esses termos R-mini, são tensores, né? Bastante complicados. Você já tem uma constante cosmológica aí que volta e meia a gente utiliza, né? Aqui você tem uma parte geométrica, uma parte material, quer dizer, isso aqui também rompe, né? Rompe com aquela ideia newtoniana, porque agora você tem uma nova maneira de encarar a gravidade. A gravidade é a manifestação, vamos dizer assim, dessa propriedade de curvar, né, da matéria curvar essa estrutura espaço-tempo, tá certo? Então, o que a gente fala de gravidade nada mais é do que essa manifestação dessas curvas, né, que existem
provocadas pela matéria do universo. Então, essa é uma nova teoria da gravitação, totalmente nova, totalmente diferente, e ela também propicia uma nova construção de modelos cosmológicos, né? Quer dizer, agora, então, você não tem mais a mecânica newtoniana, você tem a relatividade geral e o modelo cosmológico que surge em função desse novo entendimento dessa interação gravitacional, que é, como eu já disse, aquela que permeia todo o universo. Aqui mais um pouquinho, aqui, eu não quero entrar em muitos detalhes, longe de mim, né? Mas você passa de algo desse tipo aqui, que é a componente temporal e a componente espacial. Isso aqui é um elemento de comprimento infinitesimal entre dois pontos, ds ao quadrado, isso é uma grandeza invariante, mas aqui é tipo, como é que eu posso dizer aqui, tipo teorema de Pitágoras. Isso aqui nada mais é do que uma expressão do teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você sai disso daqui e vai para algo mais complexo aqui, ó, onde esses GAB são os coeficientes desses termos, né, quadráticos aqui. Então, aqui no caso seria 1 e 1. Né? Aqui ele pode ser qualquer outra coisa. Exatamente esse tensor é que vai te dar como a matéria vai curvar esse espaço-tempo. Aqui novamente a equação de Einstein. Cadê? Aqui. Bom, aqui o GAB é o que eles chamam de tensor de Einstein. Se TAB é o tensor que representa, o que dá a informação da matéria do universo, né? Então você tem essa relação entre geometria e matéria, né, expressando o comportamento, o movimento, né, das partículas nesse universo. E aí, a relatividade geral ela é um bom modelo? Bom, tem alguns elementos que elas acabam superando a mecânica newtoniana. Por exemplo, a precessão da órbita do Mercúrio, que era também obtido pela mecânica newtoniana, mas com um valor muito aquém, né, muito além do valor observado, calculado. A relatividade geral dava um valor mais preciso, né? Então ela acabava superando a mecânica newtoniana. E ela trazia alguns resultados que você não tinha na mecânica newtoniana, por exemplo, esse desvio da luz pelo Sol e a existência dessas lentes gravitacionais, ondas gravitacionais, não existe isso na mecânica newtoniana, na gravitação newtoniana. Buracos negros, né? Mas eles são melhores entendidos com a relatividade geral, né? Então, realmente, a relatividade geral acaba sendo um modelo, né, de gravitação superior àquele fornecido pela mecânica newtoniana, né, pela gravitação newtoniana. O Hubble teve um papel fundamental na construção dessa nova cosmologia, porque ele exatamente mediu a distância nossa de alguns elementos, de alguns objetos celestes, e mediu a distância e a velocidade desses objetos, são estrelas cefeidas, se eu não me engano, e verificou que eles satisfaziam essa equação aqui. V, a velocidade é uma constante vezes a distância nossa, né, até esse objeto. Então ele verificou essa lei, a lei de Hubble, e, né, aqui está, eu não sei se esse valor aqui da distância estão corretos, mas o fato é que conforme você vai ficando mais longe dos objetos, a velocidade deles aumenta. Por exemplo, esse aglomerado de Virgo, né, 1.200 km por segundo. Esse aglomerado da Ursa Maior está muito mais distante, a velocidade, né, quase mais de 10 vezes a velocidade do aglomerado de Virgo, e assim por diante. Quer dizer, então parece que existe uma relação linear entre a distância e a velocidade. Então, aqui tem o gráfico do Hubble. Esses pontos são os pontos observacionais, né? O Hubble trabalhou, acho que Harvard, não lembro agora, né? Um telescópio acho que era o melhor telescópio do mundo naquela época. Ele conseguiu verificar a posição desses objetos aqui, que, como eu disse, são as estrelas cefeidas,
e viu que essa reta aqui era a que melhor reproduzia esse comportamento aqui, né? Então, a velocidade e a distância, eles têm essa relação linear, uma em relação à outra, né? A constante de Planck é a constante de Hubble é o fator aí de proporção entre velocidade e distância. Bom, aqui, desculpa, só voltando aqui, né? Já começa a mudar um pouco o cenário da cosmologia, porque você tem um gráfico, pelo menos, né? Então, é bastante curioso essa evolução, né? Então, tem um gráfico bonitinho aqui, isso na década de 1920, né? 1930, se não me engano, é 28 que o Hubble fez essa descoberta aí entre a velocidade e a posição do objeto. Depois, alguns anos depois, bem uns 30, 40 anos depois, você tem outra descoberta fundamental para a cosmologia, que é a radiação cósmica de fundo, feita por esses dois astrofísicos aqui, o Penzias e o Wilson, né? Estavam procurando outra coisa e descobriram essa radiação, né? Ganharam o prêmio Nobel aqui em 78, né? Descobriram essa radiação e de tal maneira que eles não sabiam o que era, precisou o pessoal acho que de Harvard também, eu não lembro agora, né? O Dick, Companhia Limitada, procurar eles para te explicar o que eles estavam medindo, né? Que é exatamente esse primeiro gráfico aqui, em 1965. Ó. Isso aqui é a radiação cósmica de fundo, ela tem o mesmo valor, né? Qualquer lugar aqui que você olhe no hemisfério, ela tem o mesmo valor, e só em 92 o COBE e depois em 2003 esse WMAP, que são projetos, né, projetos extraterrestres, são satélites enviados, acabaram verificando que existiam flutuações nessa temperatura. Isso aqui nada mais é do que um mapa de temperatura, né? Então aqui você tem um exemplo de que essa temperatura não é uniforme como dava a entender aqui em 1965, é óbvio, né? A tecnologia mudou bastante de 65 para 92, de 92 para 2003, de tal maneira que você consegue verificar essas diferenças, o que eles chamam de anisotropias na radiação cósmica de fundo, e que eram necessárias, porque a matéria não é, em pequena escala pelo menos, ela não está distribuída homogênea e isotropicamente, como poderia dar a entender aqui nesse primeira imagem, né? Então, essas anisotropias é que são responsáveis, melhor que são responsáveis, não, elas indicam a existência de matéria concentrada e vazios, né? As cores aqui, o azul, vermelho, dão essas ideias de regiões com mais matéria e regiões com menos matérias, que é exatamente como originou as estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias que a gente vê hoje no universo. Então, esse processo aqui, né, acabou consolidando uma visão que o pessoal já tinha, que é exatamente a existência dessa distribuição de matéria de maneira não homogênea isotrópica, que forma as nossas estrelas, forma os aglomerados de galáxias e esses objetos. Essa radiação cósmica de fundo, né? Então, você tem o Big Bang, isso aqui tem um pouco a ver com aqueles dois primeiros gráficos, desenhos que eu mostrei, né? O Big Bang acontece aqui. Nessa região aqui, azul, você tem o plasma, não é nem... você tem uma mistura aqui de radiação com matéria bariônica, com átomos e elétrons, tudo aqui misturado, né? E eles ficam presos nessa região. Então, essa região ela não é visível, ou melhor, você não tem como acessar essa região 300 mil anos depois do Big Bang, você não tem como acessar essa região, ou melhor, a radiação eletromagnética não sai daqui, ela está presa aqui, né? Então, isso que a gente vê hoje aconteceu depois dessa emissão da radiação cósmica de fundo, que dá exatamente aqui em mais ou menos 300 mil anos depois do Big Bang. Eles chamam de superfície do último espalhamento, tá certo? Então, a partir desse momento, a radiação passa livre, sem sofrer nenhum tipo de interação com a matéria, e é isso que a gente vê hoje, é óbvio, né? Você tem que calibrar com o processo de expansão do universo, mas é isso que a gente vê hoje
no céu, tá certo? Essa radiação, ela é um exemplo do que aconteceu com o universo, com essa idade aqui, 300 mil anos, tá certo? Então, isso aqui trouxe uma série de informações e deu um novo caráter, pelo menos eu entendo assim, um novo caráter para a cosmologia. Até antes, né, até mesmo Hubble, né, mas a cosmologia era entendida como uma atividade, aquilo que eu falei, né, quer dizer, o cientista no final da vida lá ia estudar um pouco de cosmologia, né, uma atividade que eles chamavam, eu ouvi muito isso, não que eu seja muito velho, mas eu ouvi muito isso, que era atividade de poetas e não sei o quê, porque a ciência não é assim, blá, 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 né? Toda aquela história. Mas com a radiação cósmica de fundo, você tem realmente uma mudança, né, no cenário da cosmologia, porque você tem uma série de informações, você tem como provar que aquilo que você está modelando tem uma ligação com o que você observa, né? É óbvio que não dá para fazer experiência nisso, mas você observa, né? Então, realmente é uma página nova na cosmologia, tá certo? Algumas curiosidades, né? Essa radiação cósmica de fundo tem um espectro do corpo negro, né? Ela é bem característica, é óbvio, o universo é um corpo negro, né? E hoje em dia ela tem essa temperatura aqui, 2,725 Kelvin, né? Então, bastante preciso hoje esse valor. Bastante preciso não, tem toda uma incerteza aí. Mas dá para falar que ela está em torno de 3 Kelvin, né, a temperatura dessa radiação cósmica de fundo. Aqui são alguns desenhinhos, né, quer dizer, no início então você tinha essas flutuações de temperatura aqui, lá na superfície do último espalhamento, isso o universo foi se expandindo, foi se esfriando e as regiões mais densas de matéria foram concentrando cada vez mais matéria até chegar no que a gente vê hoje, né? A gente olha à noite para o universo, para o céu, a gente vê a Via Láctea numa região com muitas estrelas, mas tem regiões com poucas estrelas. Então, ele é reflexo exatamente dessas diferenças de temperatura aqui da radiação cósmica de fundo lá na origem, né, da sua emissão. Outro resultado que eu já falei lá atrás, mas que foi importante para a relatividade geral, é exatamente esse desvio da luz pelo Sol. No primeiro momento era o desvio da luz pelo Sol, que foi confirmado lá pelo Eddington, lá em Sobral, né? Mas hoje a gente entende como algo mais geral, é a deflexão da luz por um campo gravitacional, a gente chama de lentes gravitacionais, um objeto de estudo bastante grande aí na área de cosmologia, quer dizer, você tem aqui um objeto que desvia a luz, nós estamos aqui, no observador aqui, né? Você tem esse objeto aqui, então a luz aqui ela é amplificada, né? Como se tivesse uma lente mesmo. Isso aqui não precisa ser necessariamente uma galáxia, pode ser matéria escura hoje, né? Que está bastante em moda, você pode ter alguma coisa aqui que você não consegue ver, não existe uma radiação saindo disso aqui, mas você tem esse processo de amplificação, né, de deflexão da luz, então você pode imaginar que aqui tem alguma coisa associada com a matéria escura, né? Então, isso daqui é algo bastante importante hoje para as pesquisas atuais. Ondas gravitacionais, acho que todo mundo já ouviu falar também nisso, quer dizer, essa radiação. Aqui é um desenho, né? Tem até medo de colocar essas coisas, porque pode dar uma ideia errada da situação, mas o fato é que você tem esses objetos, né, choques de estrelas de nêutrons, buracos negros, o próprio Big Bang, ele deve ter emitido radiação, né, uma radiação com uma frequência muito menor do que aquelas produzidas pelos choques de estrelas de nêutron, estrelas binárias, não foram observados ainda, né? O que se observou hoje, ou atualmente, foram ondas gravitacionais devido a esses choques de objetos celestes, né, de objetos astrofísicos, mas o Big Bang também deve ter gerado ondas gravitacionais, e é uma procura também bastante intensa para comprovar, então, esse modelo, porque o Big Bang nada mais é do que um modelo cosmológico também, então seria uma maneira de comprovar esse modelo cosmológico, né? Uma maneira de provar
esse modelo cosmológico. Buracos negros, né? Buracos negros. Aqui eu tenho a foto do buraco negro, que eu coloquei aqui em 2019, né? Tiraram essa foto do buraco negro, mas também é algo que foi melhor entendido com a gravitação einsteiniana, né? Com a relatividade geral. Tá certo? Então, o Big Bang é esse modelo cosmológico fruto da relatividade geral. Não é o único modelo, mas é o que melhor hoje se explica, né, as observações que nós temos. Né? Então, ele parece ser o paradigma, ele é o melhor paradigma que a gente tem hoje em termos de modelo cosmológico. Isso aqui dá uma ideia errada, também parece que tem um centro da explosão, não é verdade? Né? Todos os pontos são igualmente preferíveis para a explosão, não existe o centro do universo, né? Mas o curioso é que o Gamow, né, em 46, ele quis brincar com esse modelo. Nessa época existia um outro modelo, que era o modelo do estado estacionário, e ele quis brincar com esse modelo do Big Bang e chamou, né, quis brincar com esse modelo, chamou de Big Bang e acabou pegando, né, esse nome, acabou pegando. Mas a ideia dele era só ser irônico com o modelo. O modelo de estado estacionário acabou caindo por terra porque ele não explicava a radiação cósmica de fundo, o Big Bang explica, né, porque tem essa origem, essa situação inicial bastante quente e densa, né? Então, esse modelo do estado estacionário não tinha essa... Nossa, estou passando do tempo já. As conquistas da teoria do Big Bang. A expansão do universo, lá feito pelo Hubble, radiação cósmica de fundo, eu não falei da nucleossíntese, cadê aqui? Aqui. Nucleossíntese dos elementos leves, quer dizer, você explica a existência de hidrogênio, de hélio, um pouco de lítio, né? Quase tudo de hidrogênio, um pouco de hélio, muito pouco de lítio, através da existência dessa explosão inicial. Os outros elementos mais pesados foram criados por explosões de estrelas e coisas do tipo, né? E a estrutura em grandes escalas do universo hoje também é bem explicado pelo modelo do Big Bang. Vocês podem ver que são poucos resultados, né? Mas é o que melhor se tem, né? É o que melhor se tem, então vamos continuar com esse, né? Até surgir um modelo melhor, esse é o que nós temos para trabalhar. Bom, século XXI, né? A gente já está quase terminando. O que a gente tem hoje é esses grandes projetos. Grandes projetos que você já deve ter ouvido falar. O Hubble mesmo é um grande projeto, o James Webb é um grande projeto. Então, né, normalmente você tem, muitas vezes, lançamento de satélites, né, com equipamentos para medir os objetos celestes, objetos astrofísicos, né? E é isso que domina hoje o estudo da cosmologia, né? Esses grandes projetos. O Planck, por exemplo, ele foi lançado em 2009, funcionou até 2013, e ele se fixou na radiação cósmica de fundo. Então, ele produziu alguns mapas de radiação cósmica de fundo bastante precisos. O que mais que eu tenho aqui? Aqui eu fiz uma lista só, né? O LHC, que está lá em Genebra, né? Ele estuda várias coisas, mas inclusive estuda matéria escura, né? Que é um dos elementos que a gente não entende muito bem, mas que faz parte do Big Bang. O que mais aqui? Bom, o Dark Energy Survey parou de funcionar em 2019, mas ainda tem muitos dados. Todos esses grandes projetos, você tem uma quantidade, não vou dizer infinita, porque é exagero, mas muito grande de dados que ainda não foram esmiuçados, né? Pode ser até que a inteligência artificial seja importante, aliás, eu acho que vai ser importante, exatamente para varrer essa quantidade de dados que existem aí e que não foram. Pode ser até que já tenha uma nova física, né, atrás desses dados e a gente não sabe porque a gente não conseguiu, né? Quer dizer, não foi lá e pegou. De vez em quando a gente vê algum tal grupo descobriu tal coisa. Por quê? Porque ele foi lá, pegou determinados dados e, por acaso, né, naqueles dados estava determinada situação que eles descobriram, né? Mas tudo muito incipiente, né? Porque realmente a quantidade de dados é muito grande, né? Você tem
o James Webb, eu já disse, é um avanço no projeto do Hubble, e você tem aqui o Dark Energy Survey, foi também um grande projeto para estudar energia escura, e agora você tem esse LSST, que agora é chamado de Observatório Vera Rubin, e ele vai começar a funcionar agora, se não me engano, no mês que vem. Eu tenho um convite até para quem estiver no Rio poder ver primeira luz, né? Provavelmente eles já viram isso, né? Mas eles vão mostrar a primeira luz recebida por esse observatório, que aqui eu tenho um desenho, né? Não descobri uma foto mais realista, mas isso aqui é um desenho desse observatório, é lá no Chile, né? Mas também parece que vai revolucionar, ou vai trazer muitas informações, uma quantidade de dados ainda maior para... Eu trouxe aqui até dados mais precisos, tá vendo? Ele vai trabalhar durante 10 anos, 2025 a 2035, vai cobrir praticamente todo o hemisfério sul, né, do nosso céu. Ele vai observar 1000 vezes, né, cada região, vai investigar energia escura, matéria escura, asteroides, né, realmente coisas bem díspares, né, a estrutura da Via Láctea, esses eventos dados pelas supernovas, explosões de raio gama, fusões de estrelas de nêutron, né, ondas gravitacionais, inclusive, nesses processos, e ela vai ajudar nesse que eles chamam de astronomia multimensageiro, quer dizer, eles recebem uma informação, ou verificam um determinado acontecimento, eles avisam outros telescópios aí no mundo para se dirigirem para aquele evento, né, para eles terem mais informação. Então todo mundo, né, está acontecendo tal coisa, né, então todo mundo vai olhar para lá para tentar identificar a coisa de maneira mais precisa. Então é isso que eles chamam de astronomia multimensageiro. Aqui é mais um desenho, mas aqui é o Big Bang com a inclusão, com a inclusão da matéria escura e da energia escura, é o que a gente chama de modelo Lambda-CDM, que hoje já está sofrendo algumas restrições, mas ainda não a ponto de romper com ele, né? Aqui o lambda tem a ver com a energia escura e o CDM tem a ver com a matéria escura. A gente não conhece a natureza nem da energia escura, nem da matéria escura. São grandes problemas hoje da física teórica, da física observacional. Mas, como eu disse, ele já está sofrendo de desgaste, acho que, não sei se esse é o termo, mas você já tem agora modelos diferentes ainda, mas são atualizações, né, do lambda CDM para tentar reproduzir os resultados que o lambda CDM por si só não consegue explicar, né? Aí a grande pergunta, né, para onde anda a cosmologia? Né? Também é pretensão minha, mas é uma opinião minha, né? O fato é que você tem esses grandes projetos, né? E parece que elas dominam o cenário do estudo, das publicações, né, da cosmologia. Você tem muitos dados observacionais disponíveis, né, nem todos muito acessíveis, né, mas tem poucos cientistas para acessar essa quantidade de dados. A pergunta que se faz, será que aquele pesquisador solitário, aquele louco, né, cabelo comprido lá na sua salinha, com aquela bagunça, que não existe isso, né, vai desaparecer? Será que só vai ter esses grandes projetos, né? E por último, essa questão aqui, cosmologia é poesia, ficção científica ou é ciência? Parece que agora ela é encarada como ciência, exatamente porque esses dados aqui, né, não permitem mais você achar que ele é um trabalho menor em comparação com a física como um todo, né? Então, hoje ela é realmente considerada como ciência. E a figura do pesquisador solitário vai desaparecer? Aqui eu tenho uma citação desse Simon White. Ele diz o seguinte: ideias sempre saem individualmente de pessoas, de indivíduos. Mas pessoas não cultivam ideias em isolamento, elas debatem, né? Que é o que a gente faz aqui, a gente está fazendo aqui agora, aliás, né? Se você treina pessoas apenas com a perspectiva de participar nesses grandes projetos, você pode não atrair aqueles que aparecem com as ideias novas, que
né, vão romper com aqueles paradigmas antigos que existiam. Então, o que a gente precisa é dessas duas coisas, desses pesquisadores solitários, solitários na sua atividade, mas que participam de reuniões e transmitem os seus conhecimentos, e desses grandes projetos também, porque, como eu disse, pode ser que exista nova física ali naquelas regiões, né, naqueles dados que estão disponíveis. Acho que é isso aqui. Eu queria colocar um obrigado, mas esqueci também. Mas... Pessoal, vamos agradecer o